Que Deus abençoe a sua vida, te dê muita saúde, te fortaleça, renove suas forças e que você se lembre que a fé vem e vem por ouvir a palavra de Deus. Então você precisa dar o primeiro passo de fé para ouvir a palavra de Deus, para buscar o conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento que renova, conhecimento que transforma, conhecimento que liberta, conhecimento que fortalece, que sustenta, que amadurece, conhecimento que salva. Você precisa dar esse passo de fé, para que de fato você tenha uma fé viva, poderosa, ainda que do tamanho de um grão de mostarda, mas o suficiente para mover montanhas de lugar. Até porque sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. A carta aos Hebreus deixa isso claro no capítulo 11, versículo 6. Aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que Ele é abençoador, galardoador daqueles que o buscam. Você precisa crer. E é uma fé sobrenatural, porque você crê no invisível. Você crê no invisível que pode fazer com que o impossível se torne possível, sem tocar nada. No mundo que nós vivemos, você tem que ver para crer. Mas o Deus a qual servimos, pregamos e ouvimos, você precisa crer para ver o que Ele tem poder de fazer. É por isso que Ele nos chama para mais perto. Tempo de oração, de comunhão, meditação na palavra. Nós erramos por não conhecermos a Escritura do Senhor e nem examinar essa santa palavra que gera poder. Esse evangelho que gera poder para salvar e para transformar o miserável pecador num filho de Deus, quebrantado, contrito, arrependido e que ainda vai passar a eternidade com o seu Criador. O poder de transformação está nas mãos de Deus e também na sua. Você precisa se mover, você precisa agir, você precisa buscar. Precisa plantar, ninguém colhe sem plantar. Aquele que pede, recebe, disse Jesus. Aquele que bate, a porta se abre. E aquele que busca, encontra. Parece até uma coisa repetitiva, né? Mas a porta abriu, por quê? Porque alguém bateu. E você precisa bater primeiro. Se alguém recebeu, é porque primeiro pediu. E quem encontrou? É como na brincadeira de pique-esconde. É porque primeiro procurou. Assim como nenhum trabalhador vai receber o seu salário sem trabalhar dia algum. Deus espera de você, pela sua busca, pela sua entrega, pela sua confiança e a sua fé. E eu quero compartilhar com vocês aqui nesse vídeo uma passagem muito conhecida que está no livro de Mateus, no capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você se lembra dessa passagem? Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Difícil de entender. O Espírito Santo de Deus levou o Filho de Deus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Antes de começar o seu ministério, o próprio Filho de Deus, ele passou por isso. Agora imagina, se o Filho de Deus foi tentado pelo diabo, você e eu não seremos? Se Deus não poupou nem seu próprio Filho de levar a cruz, e olha que a cruz dele era muito mais pesada que a nossa, porque a cruz que ele levou sobre os seus ombros era, na verdade, as nossas cruzes, em uma só. Todo peso, toda maldição, toda angústia, pecado, sofrimento, toda miséria, todo o mal da humanidade. Ele levou sobre si, foi pregado naquela cruz. Era a pior morte que existia naquela época, era a mais terrível.
Era para os piores, os mais vis, os mais perversos, os criminosos mais desprezíveis, ainda é pouco. Mas era aquela morte, a pior punição que existia. E ele foi crucificado por mim, por você, coroado com espinhos, esbofeteado, cuspido, desprezado, xingado, amaldiçoado. Lançaram palavras malditas sobre ele, sendo santo, puro, justo, por mim e por você. Ele levou aquela cruz, calado como uma ovelha muda que vai para o matadouro, para que através daquele sofrimento, daquelas feridas, para que através daquelas pisaduras, pela fé nele, recebêssemos o perdão de Deus, para que fosse reconquistado para a humanidade o acesso ao Pai. Jesus não foi poupado pelo Pai. No Getsemane, tamanha angústia, suando gotas de sangue, ele orou de joelhos: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. Jesus passou tudo o que passou por você, por mim, e para que ele já começasse esse ministério cheio desse poder, do Espírito, aprovado. Não que ele precisasse, mas ele veio para cumprir toda a lei. Ele passou pelas águas, ele foi apresentado no templo, ele foi provado pelo inimigo, foi desprezado, foi maltratado, foi desacreditado, não tinha honra na sua terra, mas enfim, foi provado, tentado, testado, como se pudesse, né? Mas passou fisicamente, passou por tudo aquilo que o homem, ele é capaz de passar, sujeito a passar aqui nessa terra, para mostrar que ele rompeu, ele venceu no poder do Espírito, para que nós, olhando para ele também, fôssemos tão cheios do Espírito como ele foi, para que pudéssemos também suportar as lutas e as tentações, porque Deus, ele sabe o tamanho da nossa capacidade de suportar as lutas, as adversidades, as afrontas, os sofrimentos, os levantes. Deus não poupou seu próprio filho, também não nos poupará. Mas se Deus o deu a ele, melhor dizendo, né? Fica melhor a palavra, deu a ele a vitória da ressurreição dos mortos. Por causa dele também nós ressuscitaremos. É por causa dele também que, apesar de sermos tentados, mas no poder do Espírito nós suportaremos as tentações, as adversidades. Porque a palavra de Deus deixa claro na primeira carta de Paulo aos irmãos de Corinto, lá no capítulo 10, versículo 13: não sobreveio sobre nós uma tentação que fosse sobre-humana, uma tentação que fosse além do que possamos suportar. Assim ele disse aos irmãos de Corinto, e serve para nós. Deus nunca permitirá que sejamos provados, tentados além do que possamos suportar. Mas ele é tão bom que ele envia o escape. Ele envia o refrigério. Ele traz consigo livramento. Ele nos reveste com o poder do Espírito, que é maior do que qualquer tentação, maior do que qualquer vale da sombra da morte, maior do que qualquer outro espírito que nós ouvimos que existam por aí. O único Espírito que Deus trabalha é o Espírito Santo de Deus. É o selo do Senhor sobre nós. É o penhor de Deus por nós. A presença do Espírito de Deus maior do que aquele que está no mundo,
que nos dê essa resistência, essa resiliência, essa capacidade sobre-humana de suportar a afronta, de ter o controle que só Ele pode dar, domínio próprio, mansidão, longanimidade, temperança, paciência. Lembrando da oração que Cristo ensinou aos apóstolos e deixou para nós também, para clamarmos ao Pai que não nos deixe cair em tentação, mas que Ele nos livre de todo mal, porque dele é o reino, o poder e a glória para todos sempre. O Deus que tem todo o controle nas mãos, todo o poder nos céus e na terra, é aquele que derrama sobre nós esse controle do Espírito Santo, esse poder sobrenatural, para resistir ao diabo, para nos humilharmos debaixo das potentes mãos do Senhor e vê-lo batendo em retirada. E a palavra do Senhor fala que depois daquelas tentações que ele passou ali, aonde o diabo o sugeriu que transformasse as pedras em pães, porque ele estava com fome como homem, que ele desse ordem aos seus anjos para que o segurasse caso ele pulasse daquele despenhadeiro, ele não sofreria mal algum, para que ele se curvasse perante o diabo, para que recebesse toda aquela riqueza, todo aquele luxo, todo aquele glamour que ele estava oferecendo. Logo após aquela tentação, a palavra do Senhor diz que o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Toda tentação, ela vem no limite. E quando você resiste no poder do Espírito Santo, Deus envia anjos. Deus envia o escape, o refrigério. Esse é o Deus que nos reveste com a paz que excede todo entendimento. Com a capacidade que não é nossa, mas é dele, porque o vaso é de barro, mas nós temos um tesouro em vasos de barro, para que toda a excelência não seja nossa, mas dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É o Espírito Santo que vai nos dar essa graça, essa força sobrenatural, essa resiliência que nenhuma faculdade pode gerar na vida do mais exímio estudante, o mais faminto, devorador de livros e de conhecimento que a humanidade pode chegar a conhecer. Só o Senhor é refúgio, é fortaleza, é socorro bem presente na hora da angústia, e passe o que passar, você não passa só. Quando você tem fé em Deus, quando você confia, quando você entrega tudo nas mãos dele, quando você se lança sem medo, ele te reveste, ele te fortalece, ele te capacita, ele derrama o óleo do Espírito sobre ti. A sua candeia permanece acesa e você não é pego despreparado. Ele te faz um atalaia, um sentinela, por causa desse tesouro que carregamos em vaso de barro. Assim como Paulo também escreveu na sua segunda carta aos irmãos coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede, não provém de nós, mas de Deus. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Por isso não desanimamos. Embora por fora estejamos a nos desgastar, interiormente por dentro estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais, muito mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, porque o que se vê é passageiro, é transitório, mas fixamos os olhos naquilo que não vemos,
porque exatamente isso é o que Deus já preparou e é eterno. É por isso que a palavra fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem penetrou no coração do homem o que Deus já preparou para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele creem, para aqueles que nele confiam. Como eu disse, todos nós somos tentados. E nós só podemos resistir se estivermos firmados nessa palavra, porque Jesus revidou na palavra. A nossa luta não é contra carne e sangue, não é no grito, no braço, na ameaça, como é que eu posso falar? No grito, no muito falar, não. Vencemos é de joelhos, é sabendo usar essa espada afiada, é revestidos com a armadura de Deus da cabeça aos pés, sem dar brecha nenhuma para o maligno, capacete da salvação, cinturão da verdade, couraça da justiça, escudo da fé, espada do Espírito, aleluia, e os pés preparados para cumprir o ide e pregar as boas novas, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que você não seja pego de surpresa. Aí você pode observar que muitas coisas que eu estou falando no final, eu falei no início do vídeo. É pela fé. É pelo poder do Espírito Santo. É tendo confiança, total entrega, resiliência. Não naquilo que vemos e tocamos, mas no que não vemos. Porque tudo que vemos é passageiro e tem dia e hora para terminar, para acabar. Um dia foi criado. Mas tudo que não vemos é eterno e vem de Deus, vem do alto. Não é à toa que ele disse para juntarmos tesouros no céu, onde a traça não corrói, a ferrugem não destrói, o ladrão não arromba nem rouba. Não perca seu tempo focado apenas nas coisas dessa terra. Eu falo apenas porque aqui a gente tem que pagar conta, a gente tem que trabalhar, tem um nome a zelar, tem uma família para cuidar, nós somos pessoas sociais, vivemos numa sociedade. Mas ajunte tesouros no alto, foque nele, porque é dele que vem o seu socorro, é ele que guarda a sua entrada e a sua saída, é ele que te dá força na fraqueza, e é somente ele para te sustentar e te manter de pé até o fim. Eu quero terminar aqui com um versículo que está na carta de Judas, glória a Deus, Judas, versículo 24, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Sede sóbrios, vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, vosso inimigo, o tempo todo ele anda em derredor, rugindo como leão, esperando a quem possa tragar. Vigie, ore, se consagre, busque a santificação do Espírito Santo de Deus. Renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e o siga. Persevere, porque só aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Não negocie a sua fé, não negocie a sua alma. Não venda a sua alma, não negocie a sua eternidade, porque aqui a nossa vida tem prazo de validade, mas a eternidade não. Amém?